Começa aqui o programa Quércia Presidente. Meus amigos, boa noite. A sabedoria popular ensina que a humanidade caminha pelos pés das crianças. Por isso, o principal objetivo de qualquer país tem que ser uma política de atendimento à criança e de fortalecimento da família. Todas as crianças têm o mesmo direito ao alimento decente, à casa, à saúde, à escola. Mas no Brasil, milhões de crianças não têm nada disso. O grande objetivo do nosso projeto de desenvolvimento do Brasil é mudar essa realidade dramática. Quércia e a família. Nesta foto, ainda em Igaçaba, onde nasci, apareço no meio, junto com o meu irmão Vicente e alguns primos. Hoje, o meu pai tem 85 anos, mas ainda é esse mocinho da foto. Não aparecem nela minha irmã Maria Alice, que não havia nascido, aqui está ela. Minha mãe Isaura está nesta outra foto, pouco antes de nos deixar para sempre, em 1960. A família é nossa base, e é no convívio com os meus filhos, Cristiane, Andréia, Rodrigo e Pedro, que eu renovo minha coragem para lutar pelas mudanças para construir um país mais justo. Um Brasil que os filhos da gente merecem. Também é no convívio com a minha mulher Alaide, com quem sou casado há 10 anos, que vem a força para enfrentar os desafios de todos os dias. Essa mulher extraordinária, que compreende o que é ser casada com tem compromissos não só com a família, mas com o povo. A Alaide tem um jeito especial para dar soluções para os problemas de quem precisa. Vou dar um exemplo. Ela é médica oftalmologista, oculista, e quando governei São Paulo, foi ela que me chamou a atenção para um problema muito sério. Crianças que não conseguem aprender, passar de ano, porque não enxergam direito e têm vergonha às vezes de falar isso para o professor. No Fundo de Solidariedade, que ela dirigia, criou um programa de consultas e doação de óculos para as crianças pobres. O meu governo em São Paulo é tido como um governo de grandes obras, mas a obra que mais me comove no fundo do coração é a obra que fiz pela criança pobre, especialmente a criança abandonada. Mais de 200 mil foram assistidas pelos vários programas do meu governo. Na última quinta-feira, tive uma emocionante comprovação desse trabalho feito em favor das crianças. Num restaurante do bairro de Moema, em São Paulo, um garçom se apresentou a mim para dizer que havia sido um menino de rua, encaminhado na vida pelo programa de iniciação ao trabalho realizado durante o meu governo. Quando eu lhe perguntei como ele estava indo, ele respondeu: "Estou vivo." Programas criados no governo Quércia. No PIT, Programa de Iniciação ao Trabalho, jovens aprendiam a profissão e eram encaminhados ao mercado de trabalho. O programa Casa Aberta dava assistência às crianças de rua. O programa Casa Abrigo dava proteção a crianças e jovens vítimas de violência. O programa Casa de Moradia abrigava jovens sem família. A Casa Renascer recuperou crianças e jovens viciados em drogas. O SOS Criança garantiu atendimento às crianças abandonadas ou perdidas. No Circo Escola, crianças pobres desenvolviam atividades artísticas e culturais. No Clube da Turma, crianças de 3 a 7 anos passavam o dia inteiro, os menores de 14 anos em meio período. Assumindo a presidência da República, vamos colocar em prática toda a experiência que adquiri em São Paulo. Só que agora o nosso plano é muito mais ambicioso. Aqui está o plano de governo Quércia para os próximos 4 anos. Nós atenderemos 12 milhões de crianças pobres. Quércia e o futuro. Nós atingiremos as nossas metas através de convênios que realizaremos com prefeituras do país inteiro, para creches, pré-escola e tempo integral na educação básica. Nós repassaremos para os municípios, para as crianças até 4 anos, $400 por ano. Crianças de 5 a 6 anos, $400, e de 7 a 14 anos, $200. De 7 a 14 menos, porque é uma complementação à escola que eles já frequentam. Os gastos totais previstos no nosso programa. No primeiro ano, 825 milhões. Segundo ano, 1.650 milhões. Terceiro ano, 2.475 milhões. E no quarto ano, 3.300 milhões. Estes números são muito elevados? Não. Para os grandes objetivos que nós queremos, não são elevados. Basta fazer uma singela comparação.
Com a política econômica absurda adotada pelo atual governo federal, neste ano o governo vai pagar aos banqueiros 13 bilhões de dólares de juros. E o nosso programa prevê 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Essa questão de recursos, de onde vem o dinheiro para as obras, é muito relativa. Quando fui eleito governador, também diziam que era difícil cumprir os compromissos assumidos com o povo porque não havia recursos. Eu consegui os recursos e fiz a maior obra que um governador já fez. As crianças do Brasil estão precisando. E presidente, quando quer, faz. Eu quero e vou fazer. Amanhã, Quércia está de volta. No ar, a força do povo. Povo brasileiro, a cada dia cresce o meu sentimento de revolta e indignação. Quem não vê que este plano real é uma nova armadilha só para ganhar as eleições, tal como ocorreu com Sarney e o seu plano cruzado? Vejam como todos eles estão aí de novo, apoiando o plano e o candidato do plano, o senhor Fernando Henrique Cardoso. Banqueiros, aí está a Globo, os grandes grupos que comandam os meios de comunicação e as pesquisas. Preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. Este Fernando Henrique, nestas eleições, representa o mesmo que Collor nas eleições passadas. Até o Lula colocaram aí ao seu lado para perder. Com o Fernando Henrique, tudo é muito pior. Ele veio da oposição, renegou o seu passado, encantou-se com os salões do governo e do capitalismo e tornou-se um instrumento do sistema colonial e dos grupos que sempre dominaram e exploraram o nosso país. Este Fernando Henrique chegou ao cúmulo de pedir que esqueçam o que ele disse e escreveu no passado. Amanhã no governo é o caso de perguntar. Não irá pedir que esqueçam também o que ele está dizendo agora como candidato? Você, meu irmão e minha irmã, não se deixe enganar. Tudo isto é um filme que nós já vimos. Se você quer mesmo mudar, se você quer dizer um não a tudo isso, lembre que você tem nas mãos o poder de decisão, que é o teu voto livre e independente. Olhe bem nos meus olhos e em toda a minha vida. Eu não estou aqui para te enganar. Faça do teu voto um instrumento da tua rebeldia, de teu inconformismo e da tua vontade de mudar para que o nosso país se torne a pátria de todos os brasileiros. Meus amigos e minhas amigas, desejo esclarecer uma situação criada dentro do meu partido para impedir a minha candidatura. Antes quero agradecer ao TSE a justiça feita, concedendo a liminar que me permite estar aqui conversando com vocês. Em nenhum momento busquei ser candidato. Fui insistentemente convidado pela direção do meu partido. Aceitei a tarefa partidária porque, como você, desejo trabalhar por um Brasil melhor, mais justo e mais humano. E com esse entendimento, não me sujeitei às mesquinhas imposições de pessoas inescrupulosas dentro do meu partido. Pensavam que eu não fosse um homem de personalidade, caráter e de honra. Achavam que poderiam me fazer de joguete de seus interesses. Eu continuo candidato e desejo que você, eleitor, julgue com seu voto as ideias que eu vou apresentar durante os meus programas. Ideias no sentido de solucionar os nossos problemas mais graves. Não usarei este espaço com mentiras ou falsidades. Este país precisa compreender os ideais de seu povo.
precisa construir um novo dia, produzir luz e esperanças novas para todos nós e para as nossas famílias. Meus amigos, o meu compromisso de lutar pela liberdade exige que o Estado brasileiro seja justo no tratamento que deve dispensar a seus cidadãos. Não vamos permitir que o governo congele os salários e libere os impostos, que não indenize o bem desapropriado e que impeça o acesso à justiça. O Estado brasileiro impõe uma carga tributária insustentável ao cidadão. Transfere indiscriminadamente os recursos do setor privado para o setor público. No meu governo, promoverei a redução efetiva da carga tributária e do valor de cada imposto, diminuindo o peso do Estado no bolso do contribuinte. Existem 500 empresas estatais que, privatizadas, contribuirão para a liquidação da dívida pública. O Estado ficará mais leve para permitir o crescimento econômico e a retomada do desenvolvimento, que gera empregos e coíbe a violência. A nação ficará sabendo que temos uma visão global do problema, coragem para agir e decisão para modernizar o país. O verdadeiro nacionalismo é aquele que devolve ao cidadão sua dignidade e o direito ao trabalho. Está no ar. Brasil Real. Veja como Lula vai criar 8 milhões de empregos em 4 anos. Isso sim é competência. Não tem coisa mais triste, mais deprimente na vida de um ser humano do que ele estar desempregado. Somente quem levantou às 4 horas da manhã durante vários meses e perambulou pelas ruas o dia inteiro com uma carteira profissional no bolso e voltou para casa às 4 horas da tarde sem ter encontrado emprego e viu a mulher sentada na cozinha com os filhos do lado, olhando para um fogão que não tinha nada para colocar no fogo para fazer a janta, é que sabe o que é o desemprego no nosso país. E hoje nós temos 8 milhões de brasileiros desempregados que foram dispensados dos seus empregos, além de outros milhões de brasileiros que querem ter a primeira oportunidade. E nós precisamos criar 1,5 milhão de empregos por ano para atender apenas o nosso crescimento demográfico. Essa preocupação fez com que a gente assumisse um compromisso com o povo brasileiro. E eu quero assumir um compromisso com você que está me ouvindo e que está desempregado. Nós queremos dinamizar a economia brasileira. É preciso, em primeiro lugar, baixar as taxas de juros para que a gente possa começar a ter expectativa de emprego. É preciso investir na agricultura, é preciso fazer reforma agrária, é preciso investir na micro, pequena e média empresa, nas pequenas cidades do interior para gerar oportunidades lá na sua terra natal. É preciso recuperar nossas estradas, é preciso fazer as estradas vicinais, é preciso investir em educação, investir em saneamento básico para que a gente invista cada recurso do Estado, junto com a iniciativa privada, para gerar uma oportunidade de emprego. Porque o que dá dignidade ao ser humano é ele trabalhar o mês inteiro e no dia do pagamento ele poder ir com a sua família no supermercado e comprar o que comer no mês seguinte. Esse é um compromisso que eu tenho com os meus irmãos brasileiros. Nós vamos resolver os problemas do desemprego, dinamizando a economia, investindo na geração de emprego e acabando com esse sofrimento de milhões e milhões de companheiros nossos. Programa de governo, 8 milhões de empregos em 4 anos. Recursos existentes, 25 bilhões de reais. De onde vem o dinheiro? Do orçamento do governo federal, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do FGTS, dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, dos bancos públicos nacionais, do BID e do Banco Mundial, do incentivo à participação da iniciativa privada. Compromisso Lula.
A saúde está falida. O governo federal não paga as dívidas. Os hospitais ameaçam fechar. Muito mais crianças estão morrendo. O dinheiro da saúde foi desviado para o Fundo Social de Emergência, implantado por Fernando Henrique quando era ministro da Fazenda. Pense nisso. Competência Lula. O Brasil não abre mão. O Brasil é a 10ª economia do mundo, o 4º maior produtor agrícola, a 5ª maior área territorial do planeta. Antes que tentem lhe convencer que ele é um grande problema, lembre-se que ele é um grande país. Por todo o Brasil, essa mão e esse gesto começam a fazer parte da vida dos brasileiros. Símbolo da campanha de Fernando Henrique para presidente, ela representa 5 grandes metas do candidato: emprego, saúde, educação, segurança e agricultura. E você sabe que hoje, mais do que nunca, o Brasil precisa ficar na mão certa. O preço do pãozinho está comemorando seu 1º aniversário. Faz um mês que ele não muda. Feliz aniversário, pãozinho. Bom começo, Brasil. Durante muitos anos, nós não podíamos sequer sonhar com um Brasil melhor. Porque qualquer sonho era destruído pela inflação que todos conhecemos bem. Agora que estamos conseguindo matar esse monstro que vinha nos destruindo há 30 anos, agora nós podemos sonhar. Podemos sonhar com um país rico, justo, sério, feliz. Não feito num passe de mágica, feito com um trabalho duro. Um país com milhões de pessoas, com tanta riqueza, com tanta terra para plantar e sem inflação, pode qualquer coisa. E chega de lamentar a miséria. Nós precisamos acabar com ela. Mas vejam bem, eu disse 150 milhões de pessoas, e não apenas um país com 50 milhões vivendo bem e os 100 milhões restantes vivendo mal. Hoje no Brasil, pensar em todos é a melhor maneira de cada um pensar em si mesmo. Não dá para ser feliz com milhões de famílias na miséria. Imagine que país fantástico será este quando todas as famílias puderem dar a ele médicos, professores, operários, artistas. Quando toda essa gente passar a ser fonte de soluções e não de problemas. Há milhões de famílias que precisam de quase tudo. Cabe ao governo dar a elas respeito, educação, saúde, oportunidades, dar chances de seus filhos serem alguém. Mas existem outras coisas que quem vai dar a elas é o próprio salário. Milhões e milhões de toneladas de arroz, de batata, café, milhões e milhões de calças, sapatos, carros, eletrodomésticos. Um mercado inacreditável que se abre para vender, para comprar, para investir, para empregar. Por isso, agora que podemos sonhar. Antes de inaugurar estradas e hidroelétricas, grandes obras, antes de tudo que precisa ser feito, vamos, antes de mais nada, criar cidadãos. Vamos colocar as pessoas em primeiro lugar. Vamos inaugurar um país de 150 milhões de cidadãos. 150 milhões de pessoas que possam sonhar. Um vai sonhar com emprego, outro vai sonhar com um pedaço de terra, outro vai sonhar em se formar, e outro vai sonhar com a casa própria, e outro vai sonhar ainda com o seu próprio negócio. Mas cada um vai ter a chance de sonhar. E o que é melhor, de tornar esse sonho uma realidade. O Brasil tem problemas, tem sim, mas também ele tem solução. Tanto mar, tanto rio, tanto chão. É preciso somente cuidar dessa gente, tratar com carinho, mostrar o caminho que leva ao futuro. E o futuro não é nenhum salto no escuro. O futuro tá perto, ao alcance da mão. Caderno de Empregos, antes de Fernando Henrique. Caderno de Empregos, com Fernando Henrique presidente. Além de um passado limpo, Fernando Henrique tem qualidades que fazem dele o homem mais indicado para ser nosso presidente. É preparado,
Formado em ciências sociais, foi professor universitário com apenas 21 anos. Respeitado internacionalmente, já ensinou em algumas das principais universidades do mundo. É firme. Por se opor à ditadura, teve que se exilar no Chile. É muito violento, o exílio é muito violento. A sensação de não poder voltar ao seu país é muito dura. Em 68, teve a coragem de voltar. E como não se dobrava a ditadura, foi caçado. Foi um dos líderes do movimento pela redemocratização do país, se elegendo senador por São Paulo com uma das maiores votações da história da República. É competente. Foi ministro das Relações Exteriores e negociou de forma vantajosa para nós a dívida externa do Brasil. Aceitou, então, o cargo mais difícil do governo, ser ministro da Fazenda. Botou ordem na casa, estabilizou a economia, criando o Plano Real. Quando você faz como nós fizemos agora, que tem que estabilizar a economia, que eu vou para o Congresso, eu brigo. Eu brigo mesmo. Há um mês atrás, ninguém se daria o trabalho de pegar uma moeda como essa. Ela ficava lá, caída, sem valor e desrespeitada. Se Fernando Henrique foi capaz de devolver o respeito e levantar uma moeda, imagine o que ele pode fazer por você, que é muito mais importante que qualquer moeda. Na próxima semana, Fernando Henrique vai continuar falando ao povo brasileiro sobre suas metas de governo. O que ele pretende fazer para aumentar os salários e gerar os novos empregos de que o Brasil tanto precisa. Diminuir impostos, apoiar a micro, pequena e média empresa no campo e na cidade. Incentivar atividades que criam empregos rapidamente, como o turismo, a agricultura e a construção civil. São propostas objetivas que fazem parte do plano de governo Mãos à Obra Brasil, elaborado por Fernando Henrique com a participação de mais de 800 colaboradores de todos os setores da sociedade. Mãos à Obra Brasil, o programa de governo de Fernando Henrique, presidente. Esta é a cidade de São Paulo. E essa é Brasília. A distância entre as duas é de 1.140 quilômetros. Se colocássemos numa fila todos os desempregados existentes hoje no Brasil, ela iria de São Paulo a Brasília. São 3.400.000 brasileiros sem emprego. No dia da eleição, você vai decidir se essa fila acaba em Brasília ou se ela vai continuar crescendo. Fernando Henrique, alguém em Brasília para acabar com essa fila. Minhas 5 metas são simbolizadas por este gesto. Gesto que Tancredo usou em campanha. Metas que Juscelino usou para liderar o país. Com a mão de Tancredo e as metas de Juscelino, eu quero conduzir essa campanha, dando a minha mão e a minha palavra, porque é dando a mão e a palavra que são feitos os contratos no interior e no coração do Brasil. Levanta a mão, Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Sou portador de uma mensagem do senhor Estênio Nunes de Brito ao nosso candidato à presidência da República, Orestes Quercia. Prezado senhor futuro presidente da República, Orestes Quercia, e vice, venho por meio desta vos falar do desespero de 40 anos de lutas por uma coisa que temos mais do que direito. Somos uma população, entre crianças e adultos, de alguns milhares de pessoas, necessitando daquilo que ninguém vive sem, a água. Estou falando em nome dos bairros de Belfort Roxo, chamados Parque Suécia, São José, Parque Fluminense e Ivone. A maioria tem poços e outros não, dependendo assim daqueles que têm. A maior parte desses poços está ligada a esgotos que fazem valas no meio das ruas e as crianças do lugar vivem doentes. O povo já perdeu as esperanças, já nem age por seus direitos. Os assaltos são constantes, pois não tem iluminação nas ruas, obrigando assim alguns maridos a se reunirem e fazerem justiça pelas próprias mãos. As autoridades aplaudem, pois não põem nem os pés nas portas desses bairros. Somente se lembra do Parque São José quando tem eleição. Depois, não aparece lá dentro para saber o que se deve fazer de verdade. As ruas são dadas como asfaltadas, mas quando chove, até os ônibus atolam no lamaçal. E a promessa quem faz somos nós. O dia em que alguém interferir, se houver esse anjo, será o que nós estamos querendo negar, nossos votos. O senhor pode intervir para que isso venha mudar. Se não for possível atender o nosso pedido, publicaremos em jornais para ver se alguém tomará as providências cabíveis. Desculpas.
Assino pela população do Parque Suécia, Estênio Nunes de Brito e Maria Inês F. de Assis, a população do Parque Suécia, Estrada da Ligação, lote 125, Casa 1, Parque Suécia. Olhe o retrato do Brasil, Quércia. Eles pedem desculpas, Quércia, por pedirem o que todo cidadão tem direito. Olhe o que o desrespeito ao cidadão está fazendo com este país. Estão perdendo a esperança, Quércia. Mas o desespero recorre a quem? A você. Que sabem que você não se desespera com os ataques à sua honra. Ataques mentirosos que a justiça acaba de recusar e devolver como inéditos. Porque você, Quércia, é a esperança. Querem que você faça pelo Brasil o que fez por São Paulo. Saúde, estradas, emprego, desenvolvimento. Com Quércia na presidência e Milton Gonçalves no governo e com os deputados e senadores do PMDB, esses problemas serão atacados de frente. Pode escrever, senhor Estênio Nunes de Brito. Isso! Não se deixe abater! A segurança do seu bairro vai ficar por nossa conta. As valas serão semeadas. Com Quércia na presidência, o senhor não vai ter mais que se humilhar diante desses canastrões da política. Diga ao povo de Belfort Roxo que, para mim, como cidadão, promessa é dívida. Não brinco, não minto. Na vida real, não sou ator. Atores são eles. A chamada é geral, o coração faltou. Chama o general de São Cruz. Constituição brasileira assegura a todos os cidadãos a liberdade de ir e vir. Nos campos e nas cidades, o homem tem o direito sagrado de percorrer seu caminho, de chegar. Ontem, em São Gonçalo, uma senhora me falou: Bitar, eu vou votar em você, mas você precisa cuidar do problema da segurança. E ela ainda me disse: eu não saio de casa mais à noite. E o Disque Bitar confirma: segurança é o principal tema de nosso Estado. O Exército nas ruas foi apontado como a medida mais eficaz. Mas a reformulação da polícia e a punição dos corruptos somados mostram a importância dessas soluções. O que o povo sente é a falta de autoridade desses anos de desgoverno. O que o povo quer é uma polícia que combata de forma implacável o crime em nosso Estado, mas que proteja os cidadãos. Para resolver esse problema, eu não abro mão do Exército e da Polícia Federal na investigação e na desarticulação das grandes rotas de narcotráfico e de contrabando de armas. Nós precisamos de uma polícia nova em nosso Estado. Tenho as mãos limpas e autoridade para punir e expulsar os policiais corruptos. Vou limpar a polícia. Vou constituir um grupo com policiais que têm se destacado por sua honestidade, por sua capacidade. Esse grupo será encarregado de quebrar a espinha dorsal do crime organizado em nosso Estado. Ao mesmo tempo, este grupo irá reorganizar nossa polícia com salários decentes, com a unificação de nossa polícia, com equipamentos e armamentos adequados. Vou colocar mais policiais nas ruas com policiamento comunitário e criar o Conselho de Segurança do Cidadão. Mas recuperar a polícia apenas não basta. É preciso também uma ação que garanta os direitos básicos da cidadania e enfrente a miséria e o desemprego em nosso Estado. Mas este será um tema de nosso próximo programa. No governo Bitar, bandido de colarinho branco, bandido à mão armada e policial bandido vão para dentro do xadrez. Do lado de fora, uma polícia honesta. E você, cidadão? Dia 10, Lula e Bitar. 15 horas, Candelária. Não percam. Hoje eu quero falar com você que anda de ônibus. Uma coisa você tem que concordar comigo. O transporte coletivo tem que mudar. Quando eu governei Campos, eu deixei a passagem de ônibus a mais barata do Brasil. Segredo? Não. Eu simplesmente não deixei que os empresários tomassem conta do preço das passagens. Tem coisas que a gente não compreende. Às vezes você se pergunta e eu também. Como é que o preço de uma passagem da Baixada Fluminense, aqui pertinho do Rio, pode custar
mais caro do que o preço de uma passagem de Santa Cruz ou Sepetiba. Não dá para entender. Eu quero aproveitar a inauguração da linha vermelha, que vai representar progresso para a Baixada Fluminense, para implantar um novo sistema de transporte. Eu quero definir novas linhas, quero definir novos horários e principalmente novos preços de passagens. Não é que o empresário não possa ter lucro, mas a ganância não pode estar acima de tudo. É preciso respeitar a população que hoje não tem condições de andar de ônibus com o preço das passagens cobradas na Baixada Fluminense, em Niterói, em São Gonçalo. Quero dizer a você que existe uma frase que diz assim: quando o homem vai na vida pública, o seu passado vai na frente. Isso quer dizer que para falar de preço de passagem, tem que ter feito alguma coisa de concreta em favor da população. Garotinho fez. Pergunte ao povo de Campos qual foi o único político até hoje a ter a coragem de enfrentar os poderosos do setor. Você pode ter certeza, no governo Garotinho, o transporte vai mudar. Tem um candidato aí que fica dizendo: o Garotinho é muito novo para ser candidato a governador. Francamente, um homem não deve ser julgado pela sua idade, e sim pela sua capacidade. Tanto faz ele ser novo ou velho. Duas coisas são importantes: que a pessoa seja competente e honesta. Eu sou jovem, agora, eu trago minhas mãos limpas. E na política, é muito melhor ser jovem do que ser ladrão. Vote por um estado do Rio cada vez mais unido. Vote Marcelo, o governador. Vejam estas manchetes. Caos no Carlos Chagas provoca 2 mortes. Hospital não atende mais nem as crianças. Paciente morre por falta de anestesista. Mortes de 12 bebês fecham maternidade. Em todos os principais hospitais do estado, a situação é de calamidade. Equipamentos caros estragados. 1000 leitos desativados. Equipamentos descartáveis que são reutilizados. E isso sem contar as fraudes, os escândalos. Os jornais acusam. As compras do estado na área da saúde são superfaturadas. Preços que sobem até 2000%. Tudo isso que você acabou de ver, essa terrível situação dos hospitais do estado, é mais uma tristeirança que vai sendo deixada por essa administração que está acabando. Aliás, graças a Deus que está acabando. E a coisa é tão grave que eu e minha equipe já preparamos um plano de emergência que vai ser implantado assim que eu assumir o governo. Primeiro, vamos recuperar os hospitais de emergência do estado. Fazer todas as obras necessárias que já foram levantadas pela minha equipe. Contratar profissionais de saúde para recompor as equipes de plantão, colocar em condições de atender ao público esses 1000 leitos desativados, esse número vergonhoso de 1000 leitos desativados, equipar inteiramente cada hospital e assegurar que todos eles disponham sempre, tanto de remédios quanto de material médico cirúrgico. Isso através do sistema de compras programada que eu já implantei com sucesso no tempo da prefeitura e que acaba com essa vergonhosa orgia do superfaturamento. Vejam o caso da Baixada Fluminense. Aqui estão os índices mais altos de mortalidade infantil do estado. O Hospital da Posse, que é o maior da Baixada, está com todos os leitos desativados e o setor de emergência fechado. E o governo do estado tem. O governo do estado só está presente nesta placa enferrujada no esqueleto do hospital de Saracuruna. Um hospital que seria fundamental para a Baixada, mas que está assim, obras paradas, o mato tomando conta. Um verdadeiro retrato das realizações do atual governo. Vamos recuperar os hospitais e postos de saúde da Baixada, reabrir o Hospital da Posse, concluir as obras dos hospitais de Saracuruna e de Queimados, fiscalizar de perto os leitos contratados à rede particular e garantir que todos os hospitais, todos os postos, também disponham sempre de remédios e material médico.
que o Estado vai garantir. E o governo Marcelo vai modernizar inteiramente a administração da saúde, informatizando hospitais e postos de atendimento, descentralizando os recursos, dando autonomia aos gerentes, fazendo com que cada unidade cuide de seu próprio orçamento e, principalmente, dando aos profissionais da área médica condições dignas de vida e de trabalho. Quanto custa tudo isso? Eu digo a vocês, 80 milhões de reais. Já está orçado pela minha equipe. A saúde, junto com a segurança, é prioridade 1 do meu governo. Porque você, sua família, seus filhos, têm direito a exigir do Estado um atendimento médico decente. E no nosso Estado, vai ser assim. No governo Marcelo Alencar, todas as unidades de saúde da prefeitura passaram por grandes reformas. Foram recuperados e reequipados 16 hospitais e 72 postos de saúde. A descentralização e um novo sistema de controle na compra de medicamentos tornaram transparente a administração hospitalar. Marcelo, esse fez, esse faz. O Rio não pode arriscar, só dá Marcelo Alencar, que já provou.